Olá! Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre os impostos que incidem no meu produto. Hoje a gente vai falar sobre o ICMS, certo? Então vamos começar aqui pelo nosso manual e olhar que eu tenho alguns tipos de ICMS, o ICMS 00, o ICMS 10, mas no nosso exemplo a gente vai utilizar aqui mais o ICMS 00 porque é o mais comum e o mais utilizado por aí. Mas no caso, sobre qual tipo de ICMS você deve utilizar, você pode entrar em contato aí com o seu contador, ver qual é o regime da sua empresa e utilizar o ICMS correto para a sua necessidade. No caso aqui, a gente vai utilizar o que é mais comum, que é o mais simples, é o ICMS 00. Qual que é o ICMS 00 neste caso aqui? É o tributado integralmente. Né? No caso do ICMS 10, veja lá, é tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Legal? Então, o próximo campo. O ICMS é o meu campo de origem que determina, é o origem, que é a origem da mercadoria, é um campo obrigatório e eu tenho alguns valores que determinam qual que é a origem dessa mercadoria. O valor 0, no caso é o valor origem nacional, exceto as indicadas no códigos 3, 4, 5 e 8, que se referem aos códigos aqui abaixo. No caso, o 0 é o que a gente vai utilizar aqui no nosso exemplo, também por ser um uso mais comum, mais corriqueiro, mais encontrado por aí. Mas temos aqui os outros tipos, por exemplo, no caso 1, estrangeiro, importação direta, exceto o que for indicado no código 6. O 2, que é estrangeiro, adquirido no mercado interno, com as suas exceções, certo? Temos a CST, que é o Código da Situação Tributária. No caso, é o que vai determinar aqui o meu tipo de ICMS, que a gente encontrou, que é o ICMS 00, que é tributado integralmente, certo? E temos o MOD-BC. O MOD-BC, que é a modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS. É como que a gente vai, qual que é a opção que a gente vai escolher para a modalidade de base de cálculo. As opções que a gente tem é a opção 0, 1, 2 e 3, que é margem por valor agregado, margem por modalidade por valor, modalidade por preço tabelado e modalidade por valor de operação, certo? O meu valor de base de cálculo, que é o que estávamos comentando na aula anterior, que é o que compõe o valor no qual eu vou calcular as minhas alíquotas de impostos. No exemplo do nosso sistema ali eu vou mostrar como que isso é calculado. E temos a minha alíquota de ICMS, meu percentual de ICMS e o meu valor de ICMS, que é basicamente a minha alíquota, é o valor referente da minha alíquota em cima do meu valor de base de cálculo. Ok? Vamos aqui para o nosso sistema, estamos montando para gerar o nosso XML válido e eu tenho aqui a minha seção referente ao valor de ICMS. Então eu tenho aqui meu grupo de tributação, que é o meu CST, e eu posso aqui escolher se ele é tributado integralmente ou os códigos que se referem aos meus tipos de ICMS. No nosso exemplo a gente está utilizando o 00. O origem, que é o nacional, exceto os indicados no códigos que estão específicos aqui, ou a maneira como eu vou calcular a minha margem de base de cálculo, no caso a opção 0, e a minha alíquota de ICMS. Como que eu sei qual que é a alíquota de ICMS que eu devo utilizar para essa venda neste caso? Então, nós temos aqui, procurei pela internet e procurei uma tabelinha que nós temos para determinar quais são todas as alíquotas de ICMS que todos os estados, porque cada estado tem o seu, então se você for vender para um determinado estado, você tem que utilizar a alíquota daquele estado. Vamos supor aqui, por exemplo, que eu no Paraná quero vender para o Rio Grande do Sul. Então eu vou encontrar na minha tabelinha o Rio Grande do Sul e lá sei que eu vou utilizar uma alíquota de 12%. E eu posso utilizar essa tabelinha aqui para fazer o encontro de todos os estados, inclusive se eu for vender, por exemplo, do
Acre, para o Acre mesmo, a minha alíquota é de 17%. Tá? Isso aqui você pode encontrar com uma pesquisa na internet tranquilamente. Então, vamos simular aqui uma venda, como eu disse no início, do meu Paraná para o Rio Grande do Sul. E a alíquota que eu vou utilizar no meu sistema, nesse caso, é de 12%. Ok? Então, se eu salvar essas informações, ele vai agregar que este valor vai ser utilizado na minha venda. Vamos aqui escolher qual que é a minha venda. Legal? Que é o mesmo produto que utilizamos na composição de detalhe do produto. E eu tenho os valores de frete e os valores de seguro. Não vou estipular nenhum tipo de desconto e vou gerar o meu XML referente a essa configuração. Vamos lá nas seções que compõem o meu produto. Então eu tenho aqui todas as informações sobre o meu produto, ok? E agora eu tenho a informação sobre o ICMS que eu utilizei. No caso, o ICMS que eu utilizei foi o CST 00. Então ele já criou uma tag para mim referente ao CST 00, porque é um grupo contido dentro do ICMS. Veja lá no nosso manual que eu tenho um grupo de ICMS, depois eu tenho um grupo de ICMS 00 e conforme eu tenho outros tipos de CST, eu tenho outros grupos que se referem a este ICMS. Mas todos basicamente têm a mesma composição, com exceção de alguns detalhes. Aqui, como ficou o meu XML, da maneira como eu indiquei, eu tenho lá o origem 0, o CST indicando qual que é o meu código de situação tributária, o modo que eu vou calcular a minha base de cálculo, o meu valor de base de cálculo. Veja lá, que eu tenho R$ 1.550 agora neste valor. O que compõe este valor aqui, já que o meu valor unitário era de R$ 1.500? Lembra que eu falei que os valores de frete, seguro e desconto, eles podem somar ou diminuir conforme forem as suas atribuições. Então eu coloquei R$ 20 para valor de frete, mais R$ 30 de valor de seguro. Como o valor do meu produto era de R$ 1.500, ele somou 1.500 mais 20 mais 30 e me deu um valor de base de cálculo de 1.550. Como eu estou simulando uma venda do Paraná para o Rio Grande do Sul, então a alíquota para o estado, no caso, é de 12%. E o meu valor de ICMS em cima dessa alíquota, calculado em cima de 1.550, foi de R$ 186. Então aqui eu fecho a minha informação referente ao ICMS. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso código, como que a gente fez para calcular essas informações, como que a gente pode obter isso com mais clareza e exatidão. Então aqui na montagem da minha venda, eu posso entrar na minha seção agora de ICMS. Veja lá. Eu criei a minha estrutura de nó do meu XML para os valores de ICMS, identifiquei qual era o meu grupo de tributação e coloquei as informações pertinentes ao meu cadastro no banco de dados nesses edits referentes aos valores que estavam lá. Isso aqui tudo para mostrar na tela, no nosso sistema, quais são os valores que eu inseri para este específico produto, que seriam basicamente esses aqui. Ok? No nosso código, então, eu tenho as informações referentes ao nó do ICMS e os valores que eu alimentei nos edits ali da minha tela. Aqui eu tenho o cálculo do meu valor de alíquota para o meu grupo de ICMS. Vamos lá ver como que eu calculo a alíquota. No caso, eu mando o meu valor de base de cálculo mais a minha alíquota de ICMS por parâmetro. Então aqui ela espera que eu envie essas informações, ok? Faço uma defesa aqui se os valores não existirem, ele sai do código, mas se eles não existirem, eu faço aqui um string to float, porque todas as informações contidas nos meus edits são do tipo string. Então eu faço uma conversão deles para float, para que eu possa calcular, tanto para a base de cálculo quanto a alíquota, ok? E no final eu faço lá
a minha base de cálculo vezes a minha alíquota dividido por 100, certo? E o resultado da função é o meu valor da alíquota. Vamos voltar para lá. Então, aqui no meu VICMS eu tenho agora o valor da alíquota e no meu VICMS total eu tenho o valor de ICMS transformado em float mais o meu ICMS total. Seria todas as minhas tags de ICMS somadas, retornando na variável de ICMS total. Então, essa variável de ICMS total, eu provavelmente alimento ela aqui no meu XML. Vamos encontrar onde ela está. Ver ICMS total. Olha lá. Aqui. Tcharam! E aqui ele entra para o meu nó do meu XML. Quando eu tenho os totais de imposto, que aqui soma todos os impostos que a gente vai incidir na nossa nota. Hoje falamos especificamente sobre o ICMS. Depois eu vou detalhar um pouquinho melhor essa função aqui para vocês, mas por hoje é isso aí, galera.